Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o atrito entre o governo Bolsonaro e Paulo Freire e a gente vai tentar debater e conversar algumas coisas a respeito disso. Mas antes de começar o vídeo, você se inscreve no canal, deixa o seu like para dar aquela ajuda marota no canal, que ele está em crescimento, tá com uma galera legal já acompanhando e eu preciso do seu apoio para continuar evoluindo. Então antes de assistir o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, se puder ainda dá aquela compartilhada aí nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter e etc, para dar aquela força, beleza? Então vamos lá. Pessoal, para começar a falar um pouco a respeito desse assunto, eu tenho que começar com uma afirmação clara. Paulo Freire é o principal educador brasileiro. Ele é autor de um método que estimula a alfabetização através da reflexão sobre a realidade. Então ele inovou os parâmetros de ensino para se alfabetizar e para se educar. Então ele é um cara extremamente importante dentro da estrutura acadêmica mundial, não é do Brasil, e sem dúvida ele é o principal educador brasileiro aí, e teve grande influência no cenário da educação brasileira e também na educação mundial. Não é à toa que ele é estudado em Harvard, tá? Na maioria das faculdades de relevância mundial, então ele tem grande importância sim, mesmo que o atual governo desvalorize todo um potencial estrutural aí por trás da história do Paulo Freire, e é isso que a gente tem que tentar conversar um pouquinho aqui hoje. Mas para a gente debater sobre isso hoje, é muito interessante a gente analisar uma coisa. O analfabetismo no Brasil, ele já deveria ter sido erradicado com ou sem Paulo Freire. Ele não acontece por mera politicagem e por um sistema de governo elitista que nós temos aí desde o início da colonização do nosso país até os dias atuais. Esse governo elitista não quer ter uma população pensante, crítica e ciente da situação social em que ela vive ou dos conceitos primordiais da cidadania. Então é claro que esse governo elitista vai manter as coisas nesse mesmo ritmo como ele sempre veio fazendo. E é nítido que toda a estrutura política brasileira é totalmente elitista e autoritária. Elas querem manter os padrões e os costumes como são e não querem que as coisas mudem. E não se engane, porque o discurso pode ter mudado, mas na prática é a mesma coisa e sempre vai ser, pelo menos por um longo período pela frente que a gente tem ainda. E por que isso vai ser assim? Porque é lógico que esse grupo elitista tem um claro medo. Ele tem medo que a população de menor estudo, que a população de maior número, se tornem lúcidas e enxerguem a realidade como ela de fato é. Então, esse contexto de a preservação de uma ideia elitista, autoritária, tem todo um contexto histórico e social construído por trás. E não é hoje, não é amanhã que isso vai mudar, é uma construção de centenas de anos. E não é à toa também que o presidente falou que as crianças não devem se preocupar tanto com política, né, atualmente. Mas isso é papo para outro vídeo, né? Por que eu estou abordando esse tema aqui hoje? Porque desde o processo lá de impeachment da Dilma, 2015, todo o processo de crise no Brasil pós esse governo PT, nós temos uma crítica constante do governo atual, que é o governo do Bolsonaro, até mesmo no seu processo eleitoral. Claro, isso tem que ficar nítido e ressaltar isso aqui. Então ele tem uma luta constante contra a ideologia de gênero, contra kit gay, contra o caralho a quatro, que são, na verdade, métodos educacionais que vinham sendo adaptados ou coisa do tipo, mas ele mostrava clara preocupação com a influência dos pensamentos de Paulo Freire dentro desse sistema educacional brasileiro.
Ele reclamava do MEC, ele reclamava do Enem, ele reclamava dos livros que falam que 64 foi um golpe e etc. Então nós notamos que desde os momentos de campanha, ou seja, em discursos antes do momento eleitoral e até mesmo em discurso para posse eleitoral em determinadas ocasiões, ele cutuca e vai tentar gerar essa desconstrução aí perante as ideias do Paulo Freire. O que é legal a gente entender aqui? Que todo esse discurso de ódio e falta de intelectualidade vem através do Olavo de Carvalho, que o Bolsonaro é um seguidor fanático, tá? Então as ideias retrógradas de um pseudo-intelectual, que seria o Olavo de Carvalho, acabam causando esse tipo de transtorno. Por quê? Porque no momento em que uma massa que não tem consciência do que ela fala, escuta o presidente e repete o que ele fala, nas redes sociais, a grande mídia dos pseudo-intelectuais de Facebook começaram a criticar e descer o pau também Paulo Freire, mesmo que nenhum nunca tenha lido uma obra ou sequer um capítulo de uma obra do próprio pensador do Paulo Freire, do próprio educador, melhor falando. Então, essa massa da internet começa a questionar, falar que a educação é uma merda por causa do Paulo Freire, que a educação do Brasil não vai para frente por causa do Paulo Freire, e que o Brasil está praticamente comunista por causa do Paulo Freire, mas desconhecem de fato quem era Paulo Freire. E logo após a eleição de Bolsonaro, para manter e preservar esse discurso, o ministro da Educação eleito por ele, que eu não quero citar o nome aqui, não quero dar crédito ao cara, ele foi e citou que se Paulo Freire é tão bom, por que a alfabetização no Brasil ainda não estava 100%, ainda tinham altos índices de analfabetos e etc., que a educação ia tão mal, se nós investimos a mesma coisa, o mesmo PIB que outras grandes nações aí, potências mundiais. O interessante é que o cara consegue desconsiderar números matemáticos claros, como população, distribuição de renda e etc. Mas isso eu nem vou me dar o trabalho de citar aqui. Você que está assistindo o vídeo já consegue compreender o enorme erro que isso é. E vamos ser sinceros, cara, não precisa ser grande intelectual ou ter uma inteligência muito avançada para ver que todos esses discursos vão gerar pseudo-intelectuais que vão criticar o método de estudo e de educação de Paulo Freire perante mídias sociais, que vão ler um trecho, vão analisar da forma que eles querem e vão começar a descer lenha em cima. E é por isso que nós estamos criando esse vídeo, para que você entenda que as coisas são completamente diferentes do que passam e do que é a realidade. Nós temos que entender que nós podemos separar esses dois lados e ver que Paulo Freire realmente tem uma importância enorme para a educação mundial e que ele é um pensador muito importante que deve ser apresentado e trabalhado sim na educação brasileira. Tanto que, caso você não saiba, ele começou a fazer o processo de alfabetização, daí na época da ditadura militar ele vai ser mandado para fora do país, o que de fato é importante porque vai espalhar essas teorias pelo mundo. E aí depois ele volta para o Brasil, vai ter todo um esquema, ele vai depois virar professor de novo aqui no território, daí depois ele vai pegar, se eu não me engano, a Secretaria de Educação de São Paulo, vai ter grande papel na alfabetização do Estado, vai ser de fato alguém que vai mudar a realidade de ensino daquele Estado naquele momento. Então ele tem grande importância. Ó, vocês estão vendo esse nariz aqui? É do meu cachorro. Mas por que eu estou falando isso? É só por causa dos discursos? Se vocês escutar um ronco aí, é porque ela está deitada aqui no meu pé, tá? Por que eu estou falando isso? É porque só porque está rolando essas redes sociais, em redes sociais? Não. É porque também nós temos a Escola Sem Partido, que é uma grande inimiga desse método de estudo que é fantástico. Ela quer passar que a ideia de uma escola imparcial. Mas isso não existe. Todos os estudos de sociólogos importantes mostram que a educação tem pontos parciais extremamente importantes. Você tem que trabalhar a história, o contexto da sociedade de todos os lados para ter uma educação extremamente eficaz. Então, meu amigo, essa ideia de escola sem partido é uma escola sem pé nem cabeça e que já cabe discussões para outros vídeos. Eu já fiz vídeos aqui no canal a respeito disso. Mas a ideia de uma escola sem partido é inimigo de uma educação herdada de um
pensador, de um educador como foi o Paulo Freire. Por que que isso vem a calhar? Pelo seguinte, todo o método de ensino que o Paulo Freire vai trabalhar, galera, é basicamente assim, baseado no diálogo. Ele acreditava que o diálogo dentro de sala de aula era o principal método para absorção do conhecimento quando as pessoas começavam a dialogar dentro da sala. E com esse diálogo ia aumentar claramente a consciência de cidadão da pessoa. Cidadã, na verdade, né? Como um cidadão ali cidadão que se faz presente dentro do social em que ele vive. Então ele tinha um ensino mais democrático, onde a pessoa se localizava, se questionava e compreendia a realidade de um contexto todo em que ela vivia. E em principal ele defendia que os educandos deveriam ser ouvidos. Não aquela aula tradicional onde o professor vai na frente e ele é o detentor da verdade e os alunos têm que absorver tudo aquilo. Porque o questionamento, o debate, o confronto de ideias, as discussões são extremamente importantes para a criação de um cidadão, né, de uma consciência, de um cidadão crítico, que ele consiga compreender o meio em que ele vive e por que ele tem que aprender determinadas coisas e por que é necessário ele saber aquelas determinadas coisas. E assim conseguir de fato absorver todo o conhecimento, através do diálogo, através do debate, através das discussões. Para quê? Para que o professor não seja detentor do meio da verdade. O professor nunca vai deixar de carregar o seu papel fundamental de educador. Ele vai estar ali para passar o conhecimento, para educar e passar o que de fato deve ser ensinado. Porém, pode e deve existir o questionamento, as dúvidas. O aluno tem que ter voz. Mas por que foi assim, professor? Eu acho que isso não estava certo, eu acho que isso estava errado por causa disso, disso, disso. E o professor é o diálogo. É com o professor que ele vai debater e criar a sua consciência. Vai começar a enxergar o mundo com novas óticas ou com as óticas certas que são mal trabalhadas e que ele mesmo não compreendia. Então é extremamente importante esse método de ensino dentro da sala de aula. E é por isso que é extremamente revoltante ver pessoas no comando tacando pedra a todo momento em uma pessoa que de fato era fantástica. Como ele mesmo dizia, não pode existir docência sem discência. Ou seja, não existe como ensinar se ao mesmo tempo existir a discordância, as ideias que vão contra esses princípios que você está ensinando, o debate. Então é interessante, cara, essa ideia que ele trazia e que foi posta em prática em sala de aula inúmeras vezes. E é extremamente importante lembrar, cara, que ele não acreditava em uma educação neutra. Ele acreditava que a educação tinha lado e que ela estava lá para moldar as coisas de um jeito que ela queria. E isso não é porque ele era marxista ou porque ele era socialista e o caralho é quatro igual todo mundo afirma. Ele mesmo falou que ele nunca se identificou com as ideias marxistas. Eu vou te explicar simples e claro por que ele defendia o cidadão, por que ele defendia o social. Paulo Freire era um cara extremamente religioso. Ele sempre via os outros primeiro do que ele. Ele era um cara extremamente fiel que só queria fazer o bem para o próximo. E através disso, dessas ideias de sempre colocar o outro à sua frente, tentar ajudar o próximo, tentar organizar problemas sociais, trazer cidadania aos cidadãos. E, poxa, toda essa luta dele, essa construção que vem da religiosidade do cara, se transformou num rótulo comunista. E é tão interessante você notar que o Paulo Freire é extremamente criticado porque ele não tinha uma tendência política clara em seus textos. Ele tentava ser neutro. E ele é criticado tanto pelos dois lados por causa desse motivo. Pelo simples fato dele não puxar sardinha para ninguém. Então, cara, ele tem essa formação de querer ajudar o cidadão, de ter umas ideias diferentes, justamente por causa disso. Porque ele era uma pessoa extremamente religiosa e devota. E ele queria o melhor para o próximo. E era isso que ele tentava fazer através da educação. Porque a educação transforma. Não adianta. É o pilar de uma sociedade. A educação é a estrutura. Então, como ele poderia ajudar os outros dando uma cesta básica?
Não, ele poderia educar e ajudar muito, e muitas pessoas. Pelo simples fato de ensinar elas a questionarem as coisas, a debater, a fazer parte da representação democrática que existia. E voltando àquela ideia da escola sem partido que eu falei, que estava em pauta do governo e tal, a gente tem uma coisa muito interessante para citar aqui. O ex-ministro da Educação, né, que foi demitido, posso falar tanta merda, já deixou claro que ele queria mudar o Enem, queria mudar os livros didáticos, mudando a data de 64, queria que cantasse os hinos e etc. Que cantar o hino eu não vejo problema nenhum. O problema foi no slogan pós-hino, né, que ia ser relatado. Então, cara, mostra claramente que a educação estava sendo moldada para os moldes do atual governo, ou seja, ela tem lado político. Essa ideia de que educação é imparcial, que você tem que ser neutro e etc., faz sentido. Você tem que ser imparcial e mostrar os dois lados da moeda, sempre. Porém, todavia, entretanto, vamos deixar claro que a educação em si tem lado e isso a gente não pode negar em nenhum momento. E galera, só para finalizar, se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco a sociedade vai ser mudada sem ela. Então você tem que entender que é um processo de construção. As teorias do cara estão aí, nós temos tudo para aprimorá-las e melhorá-las. Cara, Paulo Freire, pós-morte, contendo os títulos que ele teve em vida também, passa de 40 mestrados e doutorados, tá? O cara tem uma titulação fantástica, é um cara conceituado em todo o planeta. A educação dele é modelo em vários países. Então é necessário que se dê o valor e que pare de se questionar tanto em relação a quem era ele e a importância dele nesse meio. Beleza? Acho que o recado era esse. Um grande abraço, falou e tchau!